Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Eu estou, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês estão vendo, estou gravando diretamente do litoral gaúcho. Hoje é o meu último dia aqui, aproveitei para descansar bastante, mas não podia deixar de fazer um fofoca dos arquétipos com o tema praia. Por isso eu coloquei um post na aba comunidade pedindo para vocês trazerem as suas dúvidas. Tô avisando isso que é para vocês já ficarem de olho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque qualquer coisa que eu postar vocês vão receber. Então hoje eu tô vindo aqui para tirar as dúvidas da galera que mandou mensagem por lá. Então bora! Então vamos lá para a primeira pergunta. Oi, boa noite. Sei que o golfinho é um arquétipo ligado à alegria, mas queria que falasse mais sobre ele em relação às emoções que ele pode trazer. Sou muito chorona e tenho receio que atrapalhe mais. Beijos para você e esse nenê lindo. Ai, muito obrigada. Cícero tá lá com meus pais, porque bebezinho pequeno não pode estar exposto nesse sol, né? E também a gente sabe que praia não é o lugar mais limpinho do mundo, né? Então tem que deixar pro ano que vem. Mas bora lá falar do golfinho. Eu peguei algumas informações para trazer aqui para vocês que são interessantes para a pergunta que ela fez, que é o seguinte: o arquétipo do golfinho está associado a alegria, inteligência, união, lealdade, fertilidade, liberdade, leveza e conexão emocional. Então reparem, se ela falou que ela já é chorona, tem medo de só atrapalhar, e aí o golfinho, ele traz essa coisa da conexão emocional. O que acontece? Ele é um arquétipo que, além da alegria, bom humor, otimismo, positividade, ele também está associado à libertação de condicionamentos repressivos. Ele traz uma sensação de leveza. Pessoal, o que é o lado sombra dos arquétipos? Ele é aquilo que está dentro de nós, aquela sombra que é colocada para fora quando a gente quer mexer com certos sentimentos. Então, se o golfinho é o arquétipo para trazer alegria para a nossa vida, e tu está num momento em que tu não está conseguindo se conectar com esse sentimento, esse lado sombra pode vir à tona. Se tu só é chorona porque é chorona, que nem eu também, eu choro por tudo, eu fico emocionada, não tenho vergonha de me expressar através do choro, tudo bem. O arquétipo do golfinho pode até, vamos dizer assim, potencializar um pouco, talvez, esse lado chorona, mas não num sentido ruim, entendeu? Agora, se tu falou que tu é chorona porque isso está associado a sentimentos de depressão, de tu se sentir mal, de tu chorar por motivos assim de realmente ficar no buraco, como a gente fala, aí tu toma um certo cuidado, porque o golfinho, ele pode sim trazer um lado sombra que tu tenha que lidar. Porque se ele quer acabar, né, como tá escrito aqui, ó, libertação de condicionamentos repressivos. Se ele quer trazer essa libertação, muitas vezes essa libertação vai vir através, então, de tu ter que lidar com essas sombras, de tu ter que lidar com coisas que fazem com que tu fique triste, com que tu se sinta reprimido. E aí, essa sombra vem, a gente tem que lidar ou não. Eu sempre falo, né? Tu vai lidar ou não. Se tu quer encarar, vai ter que ficar ali aguentando um pouco esse lado mais chorona. Mas, se não, tira o arquétipo e bora pra outro, tá bom? Mais um. Próxima. Boa noite. Gostaria de saber se golfinho ou tubarão são bons para quem está procurando emprego, para boas oportunidades. Obrigada. Então, gente, o golfinho, eu acabei de falar com o que ele é relacionado. Vocês viram alegria, leveza, sentimento de liberação de coisas que te reprimem. Ok, temos esse lado. Agora, o tubarão, que eu também trouxe aqui, ó, ele representa força, proteção, instinto de sobrevivência, estratégia, movimento constante e presença. Então, para começar, que eles são muito opostos um do outro. Enquanto o golfinho é aquela coisa de brincadeira, de alegria, de uhul, estamos aqui para comemorar, a vida é uma festa, né? Esse é o sentimento do golfinho. O tubarão não. O
tubarão é aqui, ó, o foco, estratégia, até porque, apesar dos dois serem animais aquáticos que caçam, tá? Porque o golfinho, gente, ele também é um certo predador. Só que enquanto o tubarão é o ser lá estrategista que caça sozinho, que a gente vê nos filmes, né? Aquela coisa, daquela boca cheia de dente, né? Aquelas cenas, aquele sangue todo, né? Enquanto isso, os golfinhos caçam em bando e comem mais crustáceos, mas eles também comem peixes, né? Eles atacam cardumes. Então, assim, o golfinho também é um predador, tá, pessoal? Só que eles levam tudo mais na leveza, na brincadeira, enquanto o tubarão, ele é esse ser solitário e caçador estrategista, até porque eles caçam coisas maiores, né? Então, gente, o que acontece? Quando é para falar de emprego, os dois são bons para situações diferentes. O golfinho, com certeza, é para quem está precisando de um emprego em que tu vai trabalhar em grupo, um emprego que vai trazer mais leveza para tua vida, que até tu vá se divertir, né? É nesse foco para quem quer usar o golfinho para essa situação. Já o tubarão é principalmente para quem quer empreender, para quem quer ter o seu negócio para vendas, tá? Porque precisa ser aquela pessoa muito estratégica, que vai fazer o que precisa ser feito. Eu já usei o arquétipo do tubarão. Na época eu tive uma catarse muito feia, contei isso em 2 vídeos, procura aqui no meu canal que vocês vão encontrar. Então, essa é a diferença dos dois, tá? Eu não diria pra tu colocar o arquétipo do tubarão para procurar um emprego CLT, um emprego que tu vai precisar trabalhar com colegas, é que nem o arquétipo da águia, tá? Esses 2 arquétipos não são legais para quem quer estar em grupo. Vamos para a terceira pergunta, então. Oi, Bruninha, fala sobre o tritão e a pérola. Beijos em você e no Cícero. Muito obrigada, meu amor. Então, bora começar com o tritão. Ele representa a energia da água, a sabedoria e a intuição. É um símbolo de criatividade e ele é a representação masculina da sereia, né? Então, quando a gente pensa em arquétipo da sereia, vocês concordam que a gente pensa em magnetismo, em encantamento, em beleza? É isso que a sereia traz para a vida das pessoas que utilizam. O tritão é a mesma coisa, só que uma energia masculina. É muito associado à água, obviamente a água marinha, né, a água do mar. E aí a gente tem que ter um certo cuidado com arquétipos que mexem com água, que aqui são todos eles, né? A água é a representação do sentimento. Então, essa figura masculina, essa representação do masculino no tritão, se a pessoa tiver um masculino ferido, tiver um masculino que não tá legal, ao ativar esse arquétipo, tu pode acabar mexendo com alguma coisa, algum sentimento, alguma energia que precisa ser curada desse masculino. Então fica aí a dica tanto para meninas e meninos que queiram ativar, porque pode ser que alguma mulher queira ativar o tritão ao invés da sereia, justamente para trabalhar uma energia masculina, para trazer um equilíbrio. Se a pessoa já tem um feminino muito forte e quer mexer com essa energia, não tem problema, tá? Só tomem esse cuidado com arquétipos da água, tá, pessoal? Então o tritão, como vocês viram, ele mexe com isso, tá? Ele, na mitologia, ele era o rei dos mares. E aí ele tem uma dualidade. Às vezes ele é associado a maus instintos, a ser um semideus ciumento e violento. E em outras lendas ele é um mensageiro e ele serena as águas do mar. Então tem essa dualidade aí, pode trazer um lado sombra, como vocês viram, de ciúmes, violência, né? Desse instinto mais ligado ao masculino ferido, ok? Mas às vezes vai ser esse masculino legal aqui que serena as águas do mar. Então fica a dica aí. Já a concha, para aquele formato que ela tem, ela representa o feminino, ela lembra o órgão sexual feminino, seja por conta daquele formatinho quando ela tá fechada, né, que ela é mais ou menos parecendo a palma da nossa mão, então ela lembra uma vulva, seja porque ela se abre, então ela também lembra uma vagina, ok?
E aí tem a pérola lá dentro. Será que seria a representação do ponto G? Talvez, né? Ou a representação da gestação, porque nós mulheres, nós temos o poder de criar a vida, e aí a gente tem aquele filho, então a pérola que sai de dentro da concha poderia ser esse filho, esse fruto, ok? Então a concha, ela é um símbolo de proteção, renovação, beleza, refúgio, fecundidade, prosperidade, sorte, conexão com o espiritual, boa comunicação, entre outros. A concha, ela é muito legal também, como eu falei, para quem está precisando trabalhar então o seu feminino. Para quem está com o feminino muito baixo, para quem tem aquela energia masculina muito elevada, principalmente mulheres, tá? É um arquétipo bem legal para mulheres, principalmente a concha com a pérola dentro. Eu também já tenho vídeo aqui no canal, porque uma pessoa contou para mim o seu relato, foi muito show na época. Então, mulheres aí que estão precisando dar uma elevada assim na autoestima, trabalhar bem o seu feminino, investe aí na concha. E como vocês viram, ela tem muitas vantagens. Uma coisa interessante, gente, é que como é um arquétipo que representa esse feminino, né, esse órgão feminino, ela pode também aumentar a libido, ela pode trazer a autoestima, né, a mulher bem consigo mesma, se sentindo bem com quem ela é. Outra coisa que a concha é dura, então por isso que uma das características que estava escrito aqui era proteção, porque ela tem essa carapaça, ela tem essa casca. E isso é muito legal para nós que somos mulheres, porque muitas vezes na nossa vida a gente se sente fragilizada, a gente sente, às vezes até as mulheres se tornam muito dependentes dos outros, porque elas pensam que elas precisam ser protegidas, elas pensam que elas precisam sempre ser cuidadas, sempre ser salvas por alguém. Então a concha, ela vai trabalhar esse aspecto de tu se autoproteger do que tu considera, né, que seja aí algo que tu precise estar se cuidando, algo que te fragiliza. Isso é show de bola. E agora, por último, mas não menos importante, recebi essa pergunta. Gostaria de saber sobre o polvo, a estrela do mar e a concha. A concha eu já falei. Agora vamos para o polvo, então, um arquétipo tão interessante. Em algum momento eu quero ativar ele e trazer essa experiência para vocês, porque, olha só, ele representa inteligência. Gente, vocês não têm noção como esse animal, ele é inteligente. O que um polvo é capaz de fazer é de cair os butiá do bolso, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, ele é muito relacionado com inteligência, adaptabilidade, versatilidade, camuflagem e conexão com o inconsciente. Gente, o polvo, imagina, ele com aquelas 8 pernas dele, né, com os 8 tentáculos, ele consegue se movimentar, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aqueles tentáculos, cada um deles, eles têm como se fosse assim, uma inteligência por si próprio. Então, assim como nós, né, a gente consegue, eu tô aqui, ó, com um braço eu tô me coçando, porque tá coçando a minha testa, e com o outro eu tô segurando o celular. Eu consigo fazer movimentos diferentes com esses braços. O polvo consegue fazer isso com os 8 tentáculos dele ao mesmo tempo. Ele consegue se livrar de predadores, seja se camuflando, seja largando uma tinta preta que faz com que esses predadores não consigam enxergar mais nada. Então ele é um animal que traz para a nossa vida como poder, como arquétipo, essa questão de quem vive às vezes em um ambiente em que ou tá tudo muito caótico e a pessoa tá precisando ali se adaptar, ou a pessoa precisa dessa versatilidade na vida dela. Eu sinto, por exemplo, que eu estou num momento que vai ser legal usar justamente por conta da maternidade. Você já deve muito ter ouvido falar desse termo da mãe polvo, né? Só que, claro, às vezes as pessoas associam isso porque a mulher está pegando coisas demais e não está dando conta. Isso é uma discussão que existe muito, né, pessoal? Por conta do machismo que vivemos na nossa sociedade, em que se impõe que a mulher tenha que fazer tudo em relação àquele filho. E aí existe o homem, existe o pai,
que em muitos relacionamentos não faz nada. A mulher é uma mãe solo dentro de um casamento, ou a mulher ficou realmente como uma mãe solo. E aí fica tudo pra ela. E aí a gente não tá falando aqui só do amamentar, botar pra dormir. Não, né? Quando nós mulheres, nós vamos reivindicar direitos, nós vamos fazer conversas, diálogos, discutir sobre essas questões, a gente está falando do todo o resto, né? Aquela coisa invisível que fica sempre só pra mulher. Então, se o casal ele não tem um relacionamento legal ali, em que as pessoas possam conversar e dizer, ó, isso aqui tá demais pra mim, tá me sobrecarregando, a mulher vira uma mulher polvo, no sentido de estar cansada, de estar sobrecarregada. Mas esse animal, ele não traz essa energia pra nossa vida, tá? É o termo que se usa pra querer dizer que a pessoa tá pegando coisa demais, tá ali como se fosse com 8 mãos. A mulher, se tivesse 8 mãos, talvez ia até faltar essa mulher que tem que fazer coisas demais, né? Então eu queria ativar o polvo na minha vida justamente para eu conseguir trazer o equilíbrio dessas áreas que hoje eu estou exercendo, né? Eu sou filha, eu sou esposa, eu sou eu mesma, sozinha, com as coisas que eu gosto de fazer pra mim. Eu sou a pessoa que trabalho, eu sou mãe, eu sou amiga, né? Então, olha só, é muitas facetas de uma pessoa só. E o polvo traz essa versatilidade, essa adaptabilidade muito interessante, tá? Então, gente, como eu falei, por mais que tenha essa associação da mãe polvo e ser uma associação ruim, isso é um termo que se criou, porque o arquétipo em si, ele traz equilíbrio e não esse sobrecarregamento que as pessoas relatam, né, viver nas suas vidas e associam ao polvo. E agora a estrela do mar, esse bicho, sim, gente, ela é um bicho, ela não é uma planta. Procurem aí vídeos no YouTube delas se mexendo, é muito legal. A estrela do mar, como arquétipo, ela vai lidar com duas coisas. Primeiro, que a gente não pode esquecer que ela tem o formato de estrela. E a estrela, como arquétipo, ela representa essa esperança, essa quase como se fosse assim, essa espera por dias melhores. Tanto que tem aquela coisa da estrela cadente, que tu faz um pedido. Então a estrela, ela fala dessa renovação, dessa esperança. E a estrela do mar, ela é um bichinho muito interessante, ela é capaz de se regenerar. Então quando a gente fala quanto ela... embaralha inteira. Quando a gente fala da estrela do mar como arquétipo, ela está associada à renovação, regeneração e à cura, viu? Devido à sua capacidade de regenerar membros perdidos. E espiritualmente, ela representa resiliência e capacidade de superar desafios, mantendo a integridade e a força interior. Então, para quem aí que está vendo esse vídeo, está precisando na sua vida de uma cura, às vezes está com alguma doença que está fazendo um tratamento, eu vou parar de fazer o tratamento e botar o arquétipo. Óbvio que não, né, gente? O arquétipo aqui é para dar um plus, é para dar um extra no seu tratamento. Então, para quem está precisando de cura na sua vida, seja lá qual for, para quem está precisando se regenerar, tá? Ou precisar ter resiliência na sua vida, tá passando por um momento muito difícil e quer chegar lá no final desse período difícil e se reerguer, a estrela do mar é excelente para isso. Ai, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que o áudio não tenha ficado horroroso. Claro que eu sei que tá barulho do mar, barulho de vento, né? Mas eu queria muito fazer uma coisa diferente, trazer vocês aqui pra beira do mar comigo. Inclusive, vocês viram que eu falei no início do vídeo, né? Eu tô no litoral gaúcho. Como eu sei que tem gente que me segue aqui de tudo quanto é canto, vocês sabiam que o nosso litoral é assim, pessoal? Olha só, deixa eu vir botar vocês pra cá, ó. De um lado é uma duna com uma espécie de graminha e do outro lado é o nosso mar, que costuma ser escuro, costuma ter uma cor que nós apelidamos carinhosamente de chocolatão. Porque ele é amarronzado por conta das algas que tem aqui. Não é sujeira, é alga, viu? A gente entra no chocolatão bem feliz porque não é sujeira. E ele é assim, ó, ele é muito retilíneo, não tem montanhas, não tem assim aquela vegetação junto, né? É realmente aquela areiona com o
mar, que geralmente tá geladinho, que tá chocolatão, e as areias aqui com as gramíneas, né, como eu mostrei. Então, para quem não conhecia, eu estou na praia de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. E é isso, meu povo. Um beijo para vocês. Vou esperar aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já usaram algum desses arquétipos, me contem tudo que eu quero saber. Então, até o próximo. Tchau! Ei, tu aí, ficou até o fim desse vídeo? Então eu e o Cícero chegamos para dar alguns recados para vocês. O primeiro é já deixar um like e um comentário aqui embaixo, né, filho? Porque assim o YouTube vai entender que tu gosta do meu canal e desse tipo de conteúdo. Segundo, olha aqui embaixo do vídeo, tem alguns botões, né? Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E também seja membro para ter benefícios exclusivos aqui do canal. Vai, clica ali para ver quais são eles. E, por último, mas não menos importante, embaixo desses botõezinhos tem a descrição do vídeo. Vai lá e olha, tem as minhas redes sociais, tem todas as maneiras de entrar em contato comigo para mentorias, consultorias e outros produtos. Tá bom, meus amores? Ele já tá ficando brabo aqui com vocês, porque ele viu que tu não deu o like. Então tu bota o like aí, que nós estamos esperando, né, meu filho? Eram esses os recados, gente. Um beijo e até o próximo.